saiu agora, essa semana, do IBGE, a concentração também se revela. Você sabe que 1% dos municípios, dentre eles o município de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Osasco e Porto Alegre, e mais aí cerca de 50 municípios, dentre eles Ribeirão Preto está junto desses municípios, que representa 1% dos municípios, detém 50% do PIB nacional. E os outros 1.324 municípios, que representam 65% dos municípios brasileiros, detêm 1% do PIB. Olha a desigualdade aí, não é? Então, a desigualdade que tem na renda das pessoas e é uma desigualdade que tem do ponto de vista da distribuição da geração de riqueza nos municípios. E dentro dos próprios municípios, existem desigualdades muito grandes, como Ribeirão Preto, por exemplo, que é o nosso próximo assunto aqui, né, Paulinho? É porque ele mostra aqui exatamente isso, que a Ribeirão Preto, o que a gente falou aqui na matéria anterior, sim, é do ponto de vista do Brasil. Exato. Agora, se a gente for fazer esse estratificado por município, a desigualdade ela é muito, muito maior. Muito porque maior. Ribeirão, por exemplo, é uma cidade extremamente rica, que tem um orçamento bom, mas insuficiente. Que poderia ter um orçamento muito melhor. Se os impostos fossem pagos de maneira adequada. Porque quem paga a maior parte dos impostos no município é de maneira igual, tanto para pobre quanto para rico. Então, do ponto de vista relativo, o pobre paga mais. Paga mais, porque ele paga, não tem jeito. Porque ele paga na comida, ele paga em tudo quanto é lugar. Exatamente. Dados oficiais do IBGE sobre o PIB de Ribeirão Preto. O PIB, que é a geração de riqueza de Ribeirão, principalmente no setor do comércio e do agronegócio, subiu de 2018 para 2019 incríveis 17%. Tá bem. Chegando à marca de 35 bilhões de reais. O Ribeirão Preto é o 21º PIB do Brasil e é o 10º PIB do estado de São Paulo. Então, e não se vê se reverter esse aumento dentro do orçamento. Do orçamento. E nem da desigualdade, porque o Ribeirão Preto é o 10º PIB do estado de São Paulo, mas é o IDH 45. Então, quer dizer que não tem tanta qualidade de vida para a população como um todo, não é? E o orçamento, ele cresceu só 7%. O PIB cresceu 17% e o orçamento cresceu 7%. Por que o orçamento de Ribeirão Preto não cresce, Paulo Honório? Isso é histórico. Eu tive a paciência de buscar nos livros de história de Ribeirão Preto essa semana, inclusive no livro do professor Lages e outros livros que eu tenho lá em casa. Aliás, eu estou parecendo político, né? Eu prometi que ia trazer os livros aqui, não estou colocando só 2, mas na semana que vem eu garanto que vou trazer aqui a biblioteca do blog Calçadão. Inclusive esses livros onde eu tirei esses números. Você sabia, Paulinho, que Ribeirão Preto sempre foi uma cidade rica, mas um município pobre? O que isso quer dizer? Cidade rica quer dizer que tem um PIB desse tamanho, tem ricos e poderosos na cidade que tem bala na agulha para andar de helicóptero, para fazer tudo o que quiser. Mas o município é pobre, porque o orçamento é insuficiente para garantir uma cidade melhor para todo mundo. Até os anos 40, quem mandava em Ribeirão Preto eram os chamados barões do café. Os caras moravam nas suas fazendas ou moravam em casarões no centro da cidade. Eles tinham poder de grana econômico e tinham poder político. Tanto é que barões do café, aqui como o coronel Quinzinho, nomeava ministro, fazia com que o presidente da República fosse eleito. Então, até os anos 40, Ribeirão era dominada pelos barões do café. Os caras eram riquíssimos, né, eram os chamados reis do café, e eram poderosos politicamente, mas o município era pobre. Você sabia que não tinha calçamento na cidade, a cidade era pobre, não tinha condições de garantir a luz elétrica, o calçamento da cidade, a saúde, a educação para as pessoas. Então, era só dentro das fazendas. Você tem uma ideia? O orçamento de Ribeirão Preto não conseguia taxar nem 10% das pessoas. Os barões do café não pagavam imposto. Não pagavam imposto. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro da prefeitura para melhorar as estradas que levavam até a fazenda, para construir ferrovia. Mas dentro da cidade o município era pobre. Depois dos anos 40, quem passou a mandar no município foi o comércio e a indústria. Então surgiu a ACI. Você sabia que teve um prefeito em Ribeirão Preto? O prefeito José de Magalhães. Ele governou de 47 a 51. Ele era um prefeito getulista. José de Magalhães, inclusive, foi presidente do Botafogo de Ribeirão Preto. José de Magalhães, nos anos 40, como ele era um getulista, trabalhista, ele tentou aumentar a taxa de impostos da ACI. Porque ele achava que o comércio e a indústria pagavam pouco imposto. E Ribeirão Preto precisaria melhorar. Sofreu uma oposição duríssima e não conseguiu dar sequência à sua vida política aqui em Ribeirão Preto, por conta disso. E quem acabou governando nos anos 50 foram pessoas que deram condições para a ACI continuar mandando e desmandando. Hoje, quem é que gera riqueza em Ribeirão Preto, Paulinho, para o PIB chegar a 35 bilhões? O usineiro, agronegócio e o setor de serviços. E não serve para nada para a cidade. E não paga imposto. Você vê que os bancos devem quase 5 bilhões de reais
os cofres municipais, as empreiteiras, a especulação imobiliária, a questão do IPTU, para que a gente cobra aqui um IPTU progressivo. Por que não sai o IPTU progressivo? Porque a especulação imobiliária não deixa. Então, Ribeirão Preto, historicamente, sempre foi um município rico, uma cidade rica e um município pobre, e continua até hoje. Por isso que não tem dinheiro para fazer casa popular, por isso que não tem dinheiro para cuidar das praças, por isso que não tem dinheiro para pagar o funcionalismo público. Ou seja, a questão tributária, que é nacional, que aliás é o Baleia que está cuidando lá, né? O Baleia Ribeirão Pretano, que está fazendo uma reforma tributária que não vai mudar nada, né? O que é a tributação no Brasil? Ele taxa trabalhadores, porque o trabalhador paga no supermercado o seu imposto, e ele isenta de impostos os grandes ricos. Tanto é que desde 95 existe um paraíso fiscal dentro do Brasil legalizado, que é a tal do imposto zero sobre lucros e dividendos empresariais, que nem o governo do PT mexeu nisso. Deixou quieto.